Bolsonarismo versus lulismo. Um ano depois da posse de Lula, o cenário político nacional e os reflexos nas eleições municipais. Cara, E aí? Bolsonaro ainda é muito forte. O Bolsonaro, as pessoas cometem um erro tremendo ao achar que prendendo o Bolsonaro, que tirando o Bolsonaro do páreo, que vai enfraquecer o bolsonarismo, não vai. Primeiro, o que é o bolsonarismo? Primeiro, é um sentimento que se criou nesse país. Você criou um ambiente nesse país que favoreceu revolta de pessoas, dividiu amigos, botou amigo cada qual pro seu lado, famílias. Então você criou um ambiente ruim no país. E o bolsonarismo, ele está muito ligado a crenças. Você tem segmentos religiosos que estão atrelados ao Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro eu conheço, sabe como que eu conheci o Jair Bolsonaro? Quando eu era repórter de iniciantes. Bolsonaro era deputado. E roubaram a moto de Bolsonaro no Rio. Ele foi atrás do cara com um revólver, queria subir morro. Foi um inferno, foi um negócio assim, terrível, né? E Bolsonaro sempre foi eleito, cara. Bolsonaro foi eleito deputado várias vezes. Bolsonaro elegeu 2 filhos, 3 filhos, elegeu um filho vereador. Um monte de amigos. Cara, então como é que você vai achar que um cara desse, ele surgiu do nada? Não, ele vem de um sentimento que já existia no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro não é novo. O sentimento pró-Bolsonaro ele não é novo no estado do Rio de Janeiro. Na eleição que se elegeu o prefeito Marcelo Alencar, o carioca, era a eleição no papel, elegeu o Macaco Tião vereador. Macaco Tião vereador. Verdade. Elegeu um Macaco Tião, chamaram voto de revolta. Você já teve aqui no Brasil a eleição de Tiririca. O que foi a eleição de Tiririca? Mais de 1 milhão de votos. A eleição de Crodovil. Sabe o que foi aquilo dali? Valdemar Costa Neto, que hoje é presidente do PL, quando houve o mensalão, eles fizeram uma pesquisa qualitativa, que é mais importante do que a pesquisa quantitativa, e eles constataram o seguinte: com a morte de Enéas Carneiro, aquele meu nome é Enéas, o cara que se elegia deputado, elegeu uma desconhecida, senhorita Sueli. Você lembra disso? Essa mulher ninguém nunca mais ouviu falar. Senhorita Sueli se elegeu deputada com os votos, porque Enéas sozinho, sim, ele tinha uma quantidade de votos suficiente para eleger na legenda outros deputados. Ele se elegia no Rio e saía do Rio. Não, agora você é candidato a São Paulo. Se elegia para São Paulo. Porque Enéas, ele capitalizava esse voto de revolta. Então, com a eleição de Enéas, com Enéas morto, precisava substituir o Enéas. E as pesquisas qualitativas apontavam em qual direção? Tem que escolher o elemento da antipolítica. Quais são os nomes aqui da antipolítica que a gente elegeria? A pesquisa qualitativa apontou Drauzio Varela, Sabrina Sato, que não toparam na ocasião, foram convidadas, mas não toparam. Tiririca, que era um pobretão, que era vivia de saco, vivia de bico, comediante, mas vivia na pindaíba. Aceitou a parada, Clodovil aceitou a parada. Tiririca só dançava, cara. Pior que tá no fico. Eu soube que essas pessoas famosas que têm um acesso à televisão, que são fortes na televisão, eles recebem até um dinheirinho para ser candidato. Apoio de campanha. No caso de Tiririca, mas aí a eleição do Tiririca e do Clodovil puxou um monte de gente. Permitiu a eleição de novo do Valdemar Costa Neto, porque sem Tiririca lá puxando o voto eles perderiam. Então aquilo ali foi tudo muito bem pensado. E Bolsonaro, o bolsonarismo, por isso que eu quero chegar nisso, ele vem nesse sentimento de antipolítica. Bolsonaro expressou isso durante a campanha. Seria assim, você diz a revolta, né? Seria. Bolsonaro capitalizou bem o voto de revolta que surgiu naquele momento ali, que a mídia criou, que houve todo aquele sentimento. A gente pode dizer que Lula fortalece Bolsonaro e Bolsonaro fortalece Lula. Tranquilamente. Lula fortalece quem é anti-Lula, não vai para Bolsonaro. Por isso que Nelson Caio falou que amigos brigavam. Eu acho que o maior erro que o Bolsonaro cometeu foi ter brigado com a imprensa. Ele tratar mal alguns repórteres, alguns jornalistas, porque ele ficou taxado como mal educado, como um cara arrogante. E era o jeito dele, mas só que... Nelson, como é que eu vou te dizer? Eu tô analisando a coisa assim de forma muito fria, tá? Sim. Muito cautelosa, sem sentimento por A, sem sentimento por B. Mas jornalista é foda, né, bicho? Vamos combinar, o jornalista é bicho folgado pra cacete, né? Pega no pé. Não, e às vezes alguns são muito folgados, alguns também são muito mal educados. Mas alguns fazem o que o patrão manda, né, Roberto? Alguns são mal educados, outros não. Você não vai cometer injustiça, porque tem muitos colegas, tem muita gente aí que é colega da gente, é educada, sabe fazer uma abordagem, tem. Agora, você sabe, vamos convir, tem gente, tem jornalista que ele gosta de provocar, ele quer aparecer mais que a notícia, ele estuma o entrevistado. Não estou dizendo que Bolsonaro não errou. Errou muito, com muitos jornalistas.
Mas vamos reconhecer também que tem jornalista que provoca e que gosta e que vive desse confronto com o entrevistado. Mas, Roberto, preste bem atenção numa coisa. Eu trabalho para uma empresa e o meu patrão fala assim, ó, eu quero que você faça essas perguntas para Roberto Barbosa. Eu falo assim, mas poxa, o Roberto é um cara legal, um cara bom. Ou você faz ou perde o emprego. Aí, Roberto, não tem jeito. Quando Cara, você isso pensa... se dá muito em jornal, assim, até de interior. Agora, em jornal, em grandes jornais, você não tem esse controle porque aquilo é uma pauta. Você sai 3, 4 jornalistas para cobrir um Bolsonaro da vida. E são perguntas que muitas vezes surgem ali no calor. Você não tem como pré-determinar o que o cara vai responder. Sim. Então tem muitas coisas que acontecem mesmo no calor da entrevista. E eu duvido que um Roberto Marinho, que era dono da Globo, por exemplo, ele ligasse para um repórter, eu quero que você pergunte isso a ele. Você pode, até numa reunião de pauta, alguém sugerir temas, ou a pauta sugerir temas que devem ser abordados. Agora, patrão ligar para repórter na rua, pergunta isso a ele, cara, não tem clima, não dá, não rola. O Agnaldo Timóteo, uma vez conversando comigo, ele foi candidato a governador do Rio, na época o partido era PDS, hoje é PP. E o Agnaldo Timóteo esculhambava a TV Globo, mas esculhambava a TV Globo. Aí o Roberto Marinho um dia ligou para ele, isso ele me contando. Agnaldo, você está meio aqui esculhambando a TV Globo? Vem visitar a TV Globo aqui, o Jornal Globo, para você ver quem trabalha aqui. Ele disse que nunca viu tanto petista trabalhando na redação do Globo. E é verdade. Tinha um monte na época que era encantada com o Lula, tinha um monte de anti-Collor naquela eleição de 89. E talvez tenha sido o jornal que tenha, ao longo de todos esses anos, empregado mais petista naquele calor da eleição. E faziam pesquisas nos estúdios de televisão. Está no livro do Mário Sérgio Conte, Notícias do Planalto, que nas pesquisas internas que os colegas faziam na TV Globo, Lula ganhou do Collor. Então, assim, isso aí tem muita fantasia, né? Então,